mas agora mulheres que influenciam muito mais do que só orar pela mulher, orar pelas mães, orar pelas filhas, orar pelas esposas, ela entender o poder de influência dela, né? Quando a gente sabe o porquê foi criado, aí a gente já tem ali um direcionamento, né? Eu costumo dizer que quando a gente sabe o porquê, a gente segue no caminho que nós fomos criadas para aquilo. É como se você pega ali, né, fazendo aqui uma comparação, se você pegar qualquer eletro que você for usar, você precisa carregar ele para ele poder ser útil para você. Então, ele não adianta só estar com você, você precisa ligar ele. E isso é você entender o porquê você foi criado. Lá no inicinho, lá em Gênesis, quando Deus criou a mulher, ele criou com um propósito. E ele já disse, né, eu costumo brincar que o mundo já era perfeito, tinha já os animais, já tinha Adão, e aí faltava, né, nós mulheres. Por que faltava nós mulheres? Porque Deus já colocou a gente com uma missão nessa terra. Ele disse que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E quando a gente vai no original dessa palavra, lá no hebraico é a Ezer Keneido, né? Então são duas palavras que no português a gente não consegue colocar a profundidade dela. Mas é essa auxiliadora, não no sentido pejorativo da palavra. É como se ela fosse a salvadora, é como que ela foi criada para poder ser a força do homem, digamos assim, a força oposta, a força contrária. Então, ela é aquela pessoa que, quando olha para o homem, ela não vem para o confronto, ela vem para ajudar ele a chegar na melhor versão, ele seguir o propósito dele, por isso que a gente tem esse poder de influência. Só que quando a gente se deixa as nossas emoções falar mais alto, essa nossa influência tem um ruído, que a gente coloca as nossas emoções na frente da sabedoria. E a gente acaba colocando as nossas palavras de uma forma que vai acabar, ao invés de levantar o marido, o filho, aonde ela estiver no ambiente de trabalho, ela acaba com as próprias palavras, porque ela já tem esse poder de persuasão, destruindo. Por isso que a gente tem que entender que as nossas palavras têm um poder muito grande aonde a gente estiver. Às vezes até uma coisa simples, você está ali no caixa de supermercado e você vê uma funcionária um pouco mais grossa, ela não está num bom dia, e o seu sorriso, a forma que você cumprimenta ela, você faz um elogio para ela, aquela pessoa abre um sorriso na hora. Me fez lembrar que um dia que eu estava no supermercado, e eu sou muito observadora, eu gosto de observar as coisas, porque a gente também já veio com esse plus, né? De ter essa percepção, essa sensibilidade de entender as coisas. E aí eu vi que a funcionária estava assim, meio quietinha, meio, sabe, aquele dia que você entende que não é um bom dia para ela. Eu pensei, eu posso fazer o dia dela melhorar um pouco. Ela estava ali passando as minhas compras, e eu falei, olha, você ficou muito bonita com essa cor do seu batom, você tá linda. Ela abriu um sorriso, ela nunca tinha me visto, mas eu tenho certeza que aquele momento as minhas palavras influenciaram ela para ela se amar, para poder se entender. Então eu acho que isso é muito importante, a gente saber o quanto a gente tem que tomar muito cuidado no ambiente que a gente está, porque tudo que a gente faz, fala, tudo isso inspira quem está à nossa volta, principalmente você que é uma mulher casada, o seu marido. Lembre-se, a gente foi colocada nesse mundo por Deus com um propósito. O propósito de levantar, colocar o homem de volta no propósito de vida dele. E é por isso que quando você vê lá o seu marido e o seu filho muito distante um do outro, você entende que você precisa uni-los. Eu me lembro certa vez que eu percebi que tinha ali, meu filho ficava um pouco mais retraído com a presença do pai. Era mais mesmo uma questão assim de ajuste, de alinhamento. Eles sempre estavam juntos para brincar de bola, brincar de luta, videogame, mas sabe aquele momento de conversas profundas? Eu via que tinha uma falta entre os dois. A gente tinha muito esse momento, eu e meu filho, mas com o pai era uma coisa assim um pouquinho mais diferente, eu percebi que aquilo era necessário. Eu lembro que eu te chamei uma vez, eu falei, eu acho que falta isso em vocês. E aí cheguei até o meu filho, a gente faz aquela ponte, né?
Falei, filho, por que quando o papai chega, você, né, a gente às vezes está em algum assunto, conversando alguma coisa, você já muda de assunto? E quando a gente tem essa percepção é muito bom, porque a gente consegue alinhar algo que estava desalinhado na família, porque a mulher ela foi criada justamente para ser essa que influencia as melhores conexões, os melhores relacionamentos entre ambos, e você não tinha percebido, né? Assim, era normal, você trouxe a criação do seu pai, e a gente pôde ali alinhar isso na nossa família, das duas partes, tanto você com seu filho e o seu filho com você. Hoje vocês têm um relacionamento super saudável, quando param para se falar, ficam ali horas conversando, e eu vejo quanto isso, se não tivesse o olhar de uma mulher para entender... A influência, né? Exato, para entender que ali estava em desalinhamento e poder inspirar, não mandar, né? Olha, você tem que fazer isso com seu filho. Filho, você tem que ser assim com seu pai. E às vezes a mulher ela não entendeu ainda esse poder de influência dela. Eu costumo dizer que tão somente para o mal, mas para aquilo que é positivo. Então, eu usar esse poder é igual uma pessoa. Quando todo mundo já assistiu o filme de super-herói. Ah, se você tivesse um poder. Aí tem gente que, eu queria ter uma força muito grande. Eu queria ter visão de raio-x. Aí outros podem dizer assim, eu queria ser uma pessoa invisível, outro que voa. A pergunta é, como usaria esse poder? Porque existe aquelas pessoas que usariam o poder da invisibilidade para fazer algo errado. O poder da força para ferir pessoas. Então, nós temos poderes. A mulher tem um poder de influência muito grande. Então, ela precisa canalizar esse poder para aquilo que é positivo, que é a união da família, a restauração do lar, a comunicação, a paz entre todos aqueles que fazem parte do seu dia a dia. No ambiente de trabalho, no ambiente profissional, a mulher pode influenciar de uma forma muito positiva as pessoas, até para conhecer o Cristo que ela conhece, o Cristo que ela crê. Então, é usar esse poder canalizado da forma correta. Ela tem que entender o poder e saber como usar esse poder, que é um poder muito grande. E, por vezes, a gente também tem que ser estrategista, né? Às vezes a gente vê uma situação e a gente tem que entender que aquele momento não é o momento de agir. Esperar um pouco para depois vir com a forma correta de alinhar o que precisa ser alinhado, né? Como você falou, a mulher, às vezes, num ambiente de trabalho, isso acontece muito, principalmente quando tem várias mulheres, né? A mulher tem essa coisa de jogar indireta, de falar, de fazer uns rodeios, o homem já é mais certeiro, mais direto. E às vezes tem um estranhamento naquela equipe de trabalho onde todos eram para se unir para entregar um resultado no trabalho. Então, quando a mulher percebe isso, ela pode melhorar esse ambiente, né? Vê lá que uma está de rusga com a outra. Então, de uma forma sábia, ela pode falar assim, poxa, o seu potencial é tão grande, amiga, que eu vejo que, de certa forma, aqui você está deixando seus questionamentos pessoais abafarem a sua entrega. Não deixa essa situação te parar, né? Principalmente porque você tem uma carreira tão promissora, você pode crescer na empresa, e essas questões com a fulana estão te parando, não fica assim, enfim. Usar da sabedoria no dia a dia. No dia a dia. Você vai orar pela família, pelas mulheres daqui a pouco, mas enquanto você se prepara para esse momento da oração da família, eu quero ler aqui alguns comentários de famílias, pedido de oração, lembrando que todo pedido de oração que você colocar aqui, coloca o nome da família, coloca o seu nome, mas não coloca só o nome. Você quer oração para quê? Né? Ora pela minha família. Tudo bem, mas qual o objetivo dessa oração? Vamos apontar a oração para aquilo que é importante, para aquilo que é necessário. Às vezes a sua família precisa se unir, as brigas precisam cessar, você precisa ter mais diálogo dentro do lar, então faça pedidos específicos, tá bom? Inclusive eu tenho vários pedidos aqui, tem a Fabiana Santos, que colocou aqui
um pedido também de oração, não dá para ler tudo, mas eu vou ler alguns, enquanto isso vai colocando aqui nos comentários, encaminhando para outras pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no canal. Se você não ativou as notificações, ative as notificações. Tem também o curtir, porque quando você clica no curtir do vídeo, então a plataforma, o YouTube, entrega para o maior número de pessoas, porque ele entende que é relevante. A Luci Freire, ela pede oração por ela, pela Lucilene, pelo Edilson, Camila, crescer em comunhão com Deus. Você vê o pedido específico, ela já entendeu. A Ruth Ramos, ela também quer crescer em intimidade com Cristo Jesus. A Rosilene pede para que, através da oração, Galton, ele precisa de uma cura de enfermidade. Suzana pede oração pelo esposo Gabriel, a cunhada, o irmão Jefferson, Edson. Maria Senilde, eu e minha família, familiares. A Britney também quer crescer com Deus, vai crescer nessa série de mensagens. Que mais? É porque tem nomes aqui que é Canal do Move. Rita de Cássia, Flávia Luiz Felipe, Rafaela Goulart, Caroline Goulart, Maria Ivani, mãe de Luiz Antônio, Letícia Teixeira. Olha, tem muito aqui. A Fabiana Santos pede oração pelo esposo Eliésio e os pais José e Maria de Fátima. Nós vamos incluir todos para a oração. Agora, a oração especial em favor das mulheres que entenderam o poder de influência que vocês têm e que vocês possam usar esse poder da forma correta. Vamos orar. Meu Pai querido, eu sempre, quando penso sobre esse assunto, eu gosto muito de lembrar como o Senhor idealizou a nossa vida na humanidade. O Senhor, antes de nos trazer à humanidade, o Senhor já colocou a gente com uma missão nessa terra, meu Pai. E eu te peço que todas as mulheres que me acompanham agora nessa oração venham entender essa missão de vida. Nós não viemos a passeio na vida das pessoas ao qual a gente cerca, desde a nossa família até o lugar que a gente trabalha, até um lugar que a gente precisa conviver. Às vezes a gente vai passar uma vez naquele local. A gente tem uma missão de deixar a nossa essência ali, impactar vidas, influenciar vidas de uma forma positiva, meu Pai. Então que nós possamos entender esse poder, ajustar as nossas emoções no nosso interior, porque muitas vezes, quando estamos feridas, as nossas palavras também ferem a outra pessoa. E se é um momento que ela se abre para a oração, eu te peço, Senhor, que venha haver a cura. De repente ela já foi tão machucada nessa vida que ela acaba machucando pessoas. Então que ela seja curada agora. Que ela venha se sentir amada por ti. Porque o Senhor foi aquele que deu o maior valor às mulheres, Senhor. O Senhor reconheceu isso quando ressuscitou e apareceu para uma mulher que na altura era desvalorizada, e o Senhor veio mostrando o poder da mulher na humanidade, nos devolvendo essa honra. O que dirá na genealogia do Senhor aparecer as mulheres, meu Pai? Tudo isso é reconhecimento do quanto somos importantes, Senhor. Eu te peço que essa mulher venha sair dessa oração diferente, entendendo o poder, entendendo a importância e a responsabilidade, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ore pela sua família, fala o nome dos seus entes queridos, mas fale aquilo. Não é só falar por falar, como se fosse uma lista de supermercado, não. Fale aquilo que você precisa que aconteça no seu lar, na sua família.
bendita ser a nossa casa, bendito serão nossos filhos, serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo. Está alicerçada. Está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada É Ele. é Ele, é Ele, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, a rocha em que minha casa está firmada. É Ele, o amor que alcançou a minha casa. É Ele, Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. meu Jesus, Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. e nós entregamos toda a nossa casa, todo o nosso lar em tuas mãos, mas que as mulheres possam entender esse poder que elas têm de influenciar, que cada um possa usar o poder de uma forma positiva, porque negativamente já está cheio de pessoas fazendo isso, infelizmente. Em nome do Pai, entregamos todas as famílias que foram colocadas através dessa oração, nos comentários, as pessoas que estão reunidas, as famílias, os lares, em tuas mãos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, e aquele que crê, diga assim seja. E graças a Deus.